Olá, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Eu sou a professora Samara e hoje nós vamos falar sobre as subdivisões da língua portuguesa. Bom, a gente sabe que a língua é um sistema muito complexo e por isso nós temos subdivisões, porque nós estudamos aspectos diferentes da língua em cada circunstância, a depender de cada objetivo que a gente tem, certo? E aí surgem essas três palavrinhas mágicas que muita gente não sabe o significado, mas que são muito bonitas, você deve concordar comigo. Que são a morfologia, a sintaxe e a semântica. E na aula de hoje nós vamos ver o que significam essas três palavras. Vamos começar então pela morfologia, que eu acho que é a que talvez seja mais extensa para a gente estudar. E morfologia vem do grego morfo, que significa forma, e logia, que significa estudo, portanto, estudo da forma. Por isso, quando a gente estuda morfologia, a gente estuda a estrutura, a forma das palavras na língua portuguesa. E para estudar essa forma, a gente precisa de elementos morfológicos, e eles serão o radical da palavra, a vogal temática, a desinência verbal. Eu sei que são palavras talvez desconhecidas, a gente vai ver em aulas futuras isso. Eu vou dar só um exemplo para ficar um pouco mais claro. Quando eu falo em desinência verbal, eu estou dizendo do morfema final do verbo, daquela última letrinha ou das últimas letrinhas que vão indicar, por exemplo, o tempo, o modo e a pessoa do verbo. Num caso como eu falo, o morfema final é o O, porque o radical é fala, né? Então o morfema final é o O, portanto falo. Falo está indicando o quê? A pessoa do verbo, porque quem fala? Eu. Falo, eu, né? Eu falo, não tem como ser ele falo. Então esse morfema final está indicando a pessoa, que é a primeira pessoa do singular, eu, o tempo, que é o presente, eu falo, está no presente, e o modo, que é o indicativo, que é o modo que indica certeza, né? Nós temos os outros modos verbais. Mas então esse é só um exemplo do que é a desinência verbal. E a desinência verbal, que eu acabei de explicar, é um elemento morfológico, assim como aqueles outros que eu tinha dito, como vogal temática, radical, etc. Portanto, a morfologia, ela vai estudar essa estrutura da palavra, percebe? Quando a gente fala de desinência verbal, que mostra para você qual que é a pessoa, qual que é o tempo, qual que é o modo, a gente está estudando a estrutura da palavra. E para estudar a estrutura da palavra, a gente vai precisar desses elementos morfológicos. Mas aí tem um adendo, a gente tem dois níveis de estudo, então você pode estudar o morfema, então você pode estudar uma pequena parte da palavra, ou você pode estudar a palavra inteira. Quando você fala na palavra inteira, você vai estudar dentro da morfologia as classes de palavras. Então você vai me dizer, por exemplo, se homem, bonito, belo, feio, feliz, triste, mesa, gaveta, onde essas palavras se encaixam, porque a gente tem classes de palavras. Nós temos substantivo, adjetivo, verbo, então as classes de palavras também estão ali, dentro da morfologia. Então a morfologia vai estudar a estrutura da língua. A gente vai dizer se uma palavra é substantivo, se uma palavra é adjetivo. Então a gente pode estudar a palavra como um todo, pegar simplesmente o verbo falar e dizer o que ele é, que é um verbo, ele está dentro da classe de palavras verbo. Ou a gente pode estudar os aspectos morfológicos, os morfemas, as unidades pequenas, como o exemplo que eu dei antes do falo, né? Então você pode quebrar a palavra e estudar os elementos que tem dentro dela para dizer se uma palavra é feminino, se é masculino, se é singular, se é plural, qual que é o tempo, qual que é o modo do verbo, ou você pode pegar a palavra inteira e dizer a qual classe ela pertence. Tudo isso faz parte da morfologia, porque tudo isso é estudar a estrutura da língua. É importante dizer que a morfologia é o estudo das palavras separadamente. Então, ou é assim, você pega um pedaço mínimo da palavra, ou você pega a palavra inteira. Mas na morfologia você nunca vai estudar a frase inteira. E aqui eu acho importante a gente dizer a diferença entre frase e oração. Oração é toda frase que tem verbo. Então, eu amanheci feliz. A gente tem o verbo amanhecer aí. Essa é uma oração. Ponto.
A frase vai ser um enunciado de sentido completo que não necessariamente precisa de um verbo. Quando eu digo fogo, eu não usei verbo nenhum, eu usei um substantivo, que é fogo. Mas todo mundo já entende que alguma coisa em algum lugar tá pegando fogo. O lugar que eu tô tá pegando fogo, eu tô apontando pro lugar que tá pegando fogo e não tem nenhum verbo nesse enunciado. Então a frase não precisa ter verbo, a oração precisa. Logo, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, certo? Certo? Tudo bem com a morfologia? O estudo da estrutura das palavras, colocá-las em caixinhas, dizer se elas são substantivo, verbo, advérbio, adjunto adverbial, adjunto adnominal, pronome, colocá-las assim, classificadinhas, ou utilizar os elementos morfológicos para dizer aquilo que eu já tinha dito antes. Se uma palavra ou um verbo, por exemplo, está na primeira pessoa, na segunda, na terceira, se está no singular, no plural, se é feminino, masculino, qual que é o tempo, qual que é o modo, tudo bem? Morfologia, estudo da estrutura da língua. A sintaxe, por outro lado, vai estudar a língua em sua combinação, nas frases, nas orações. Então a sintaxe vai estudar esse conjunto de regras, de possíveis combinações que a gente pode fazer na língua. Então, lembra das análises sintáticas? As análises sintáticas vão estudar qual que é o sujeito dentro da frase, qual que é o predicado, se tem adjunto adverbial, se não tem, se o verbo é transitivo direto, indireto, se é transitivo direto, indireto, se é intransitivo. Essa é a função da sintaxe. Enquanto a morfologia estuda a estrutura isoladamente, fora da oração, a sintaxe vai estudar justamente a oração. Como essas palavras se comportam dentro da oração. É isso que eu vou fazer na sintaxe. Vou pegar a oração inteira e vou analisá-la dentro dos elementos sintáticos, dos termos sintáticos. Então, podem ser termos principais, termos acessórios, termos integrantes. Então, esse é o objetivo da sintaxe. Analisar a oração como um todo, dizer qual que é o papel de cada elemento lá dentro a partir do viés da oração. Então eu não vou dizer que José é um substantivo na análise sintática, eu vou dizer que José é o sujeito, porque esse é o papel que ele tem dentro da oração. Dentro da classe de palavras, ele é substantivo, mas a classe de palavras ficou lá na morfologia. Agora a gente está vendo sintaxe. Tudo bem com sintaxe? Espero que sim. E por fim, a gente tem a semântica. A semântica vai ser o sentido da frase. Por enquanto a gente viu estrutura, a gente viu só coisas lógicas. Então isso aqui é sujeito, isso aqui é predicado. Agora a gente vai pensar no sentido da frase. E isso é muito importante para a gente entender porque que algumas pessoas dizem orações que são erradas, de acordo com a norma culta da língua, né? Porque elas vêm a partir do viés semântico, elas pensam no sentido da oração. Então, numa frase como o povo são muito unido, é uma frase errada, certo? De acordo com o padrão da língua, deveria ser o povo é muito unido, porque o povo está no singular, então a gente precisa de um verbo no singular que é, não são. São é plural. Então, o povo é muito unido, essa deveria ser a oração correta. Mas quando as pessoas dizem o povo são muito unido, elas estão pensando semanticamente, porque o povo dá a ideia de conjunto, dá a ideia de muitas pessoas. Então elas usam o quê? Um verbo no plural para expressar essas muitas pessoas. O povo são, faz muito sentido e faz, porque semanticamente elas estão pensando na ideia de povo como um conjunto de pessoas. Mas aí a gente tem que, respeitar, nesse caso, o padrão culto da língua. E o padrão culto diz que o povo é muito unido. Mas então, só para vocês entenderem que a semântica estuda realmente o sentido da frase. Até agora a gente só viu estrutura e a gente viu análise de uma maneira combinatória ali, o que é sujeito e o que é predicado. Mas a semântica vai estudar, de fato, o sentido da frase. Qual que é o sentido que ela tem? Muitas vezes a semântica vai se contrapor à sintaxe, porque a sintaxe ordena que seja uma coisa e a semântica aparentemente ali vai dizer que não deveria ser assim, porque o sentido que dá é outro, como esse exemplo que eu acabei de dar. Então a semântica vai ser isso, vai ser a interpretação da oração, a interpretação do enunciado,
do sentido das palavras. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Portanto, só para fazer um resumão aqui. Morfologia, o estudo da estrutura das palavras da língua, né, separadamente, fora da oração, fora da frase. Sintaxe, o estudo dentro da frase, qual que é o papel que essa palavra tem, qual que é a função dela, se ela é sujeito, se ela é predicado, se ela é adjunto. Semântica, o estudo do sentido, a interpretação do enunciado. Essas são as diferenças entre essas três palavrinhas mágicas e muito bonitas que agora você sabe o que significam. Então é isso para a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Me deixem aqui nos comentários quaisquer dúvidas, quaisquer coisas que vocês queiram me dizer. E é isso, se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei, de compartilhar o vídeo com os seus amigos, porque eu tenho certeza que muita gente que você conhece não sabe a diferença entre as subdivisões da língua portuguesa. E é isso, me acompanha no Instagram também e me siga no meu canal principal, que lá você também vai ver meu dia a dia, minha vida, se você estiver interessado, tá? É isso, ficamos então para a próxima aula, nos próximos vídeos, e eu aguardo você lá.